Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Bem-vindos ao Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje é dia de conversarmos sobre o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que será que o Espiritismo fez? Recriou o Evangelho? O que será que o Espiritismo pensa sobre Jesus? Isso e muito mais hoje aqui no Esferas da Vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Maravilha! Estamos ao vivo aqui pela TV Cultura Paulista, também pelo Facebook da TV Cultura. Você que não é aqui da região, entre no nosso Facebook da TV Cultura Paulista e nos assista de qualquer lugar do mundo. E também a gente quer saber a sua opinião, os seus questionamentos. Nos mande pelo WhatsApp 16 981062150. E você aí que está assistindo pelo Face, mande seu nome, da cidade da onde você está, que a gente quer saber também. E nós estamos aqui no estúdio recebendo os nossos convidados, Arthur Valadares, expositor espírita, que está com a gente todas as terças-feiras. Que bênção deste mês de outubro. Arthur, seja muitíssimo bem-vindo novamente. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui com todos vocês. E a nossa convidada mais do que especial, Flávia Contartese, espírita, educadora de São Carlos, uma das fundadoras e coordenadoras do NEP Paulo de Tarso. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Priscila. Eu agradeço já de antemão o convite. Vai ser uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Nós que agradecemos. E a gente conversou a semana passada sobre o livro dos médiuns. E a gente teve muitas questões, certo, Arthur? Certo. E antes da gente começar a falar do terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai responder alguns telespectadores aí que entraram em contato conosco. A primeira é a Mônica Lopes, aqui de Araraquara, que ela perguntou: quando a pessoa se propõe a estudar a doutrina, ela será colocada mais à prova? Quantas obsessões ela aguenta? Eu senti aqui que ela está com medo de estudar o Espiritismo ou de se aprofundar, enfim. Mas não precisa ter medo, né? Não precisamos ter medo. É claro que o conhecimento, ele sempre vem vinculado a uma outra palavrinha que por vezes nós tememos, mas que é justamente com ela, ou por meio dela, que a gente vai construindo a nossa libertação espiritual, o nosso progresso, que é a responsabilidade. Então, sempre que nós ampliamos o nosso conhecimento, a nossa consciência se torna mais esclarecida, se aumenta a nossa responsabilidade, portanto, como Jesus já dizia no Evangelho, mais será cobrado aquele a quem mais foi dado. Mas também, por outro lado, mais recursos nós temos, mais amparo temos, desde que estejamos realmente comprometidos, desde que estejamos nos esforçando. O que nos leva à resposta da segunda pergunta, né? Aquele que está realmente comprometido e tudo mais. Isso. Claro que existirão as tentativas de influência, todo aquele que se dispõe a caminhar no sentido do bem e do progresso sofre as influências do meio, as influências daqueles seres que ainda lutam contra o nosso progresso, irmãos nossos, que um dia também progredirão. Mas a melhor maneira de nos precavermos e de nos imunizarmos contra essas influências, por nós chamadas de obsessão ou outro tipo de influência, é justamente continuarmos no esforço, na disciplina, na prece, na vigilância. E aí a gente vai construindo as barreiras protetivas, os recursos protetivos, até nos sintonizando mais com os espíritos superiores para que a gente consiga superar toda e qualquer influência negativa. A gente teve a segunda questão, que a pessoa não mandou o nome, que a gente achou importante essa questão. Como podemos compreender o compromisso assumido com a mediunidade? Que no caso está dentro dessa resposta? Está bem envolvido, porque como falamos no último programa, a mediunidade é sobretudo uma oportunidade que nos é concedida pelo alto, pelos espíritos que zelam pela nossa evolução,
para que a gente possa realmente nos redimir, nos ajustarmos perante as leis divinas, nos reajustarmos perante equívocos do passado e desenvolvermos ainda mais em nós a disciplina, o bem, o amor e a caridade desinteressados, enfim, esses que são os elementos que constituem para nós o verdadeiro tesouro da nossa alma a ser adquirido. E a mediunidade é uma das ferramentas mais preciosas nesse sentido. Que beleza. O Wagner de Itatiba agora. O que dizer às casas espíritas que se dedicam ao estudo sério da doutrina espírita? Essa, creio que é bem simples, apenas prossigam, né? Porque esse é mesmo o caminho central da doutrina espírita, né? Esse esclarecimento que consola, mas sobretudo liberta, ajudando-nos a encontrar aí o caminho para a vitória sobre as nossas imperfeições, os nossos vícios, a partir do exercício do bem, da construção da sabedoria e da caminhada sempre em frente na direção do Cristo e da luz. É isso mesmo, a gente respondeu aqui algumas perguntas do programa passado. Hoje a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você já tem alguma dúvida, mande pra gente pelo WhatsApp 98106-2150. E agora, já que a gente vai falar sobre o Evangelho, a gente pode começar perguntando, né, o que é o Evangelho, né? Essa relação também, a gente pode falar de Sócrates, que precedeu o cristianismo. Enfim, a gente podia comentar um pouquinho sobre isso. A gente pode dizer que o Evangelho, ele é o conjunto dos ensinamentos de Jesus, né? Muitas vezes ele é entendido como um livro ou um conjunto de livros que contam a história e os ensinamentos de Jesus. Mas mais do que isso, ele é um código de vida, de conduta. É a própria vida de Jesus, como ele exemplificou a vivência nas suas próprias ações. Esse é o Evangelho, que pode ser lido pelas próprias ações de Jesus, né? Correto. E na realidade o Espiritismo não criou um novo Evangelho. Como que a gente pode enxergar o Evangelho espírita e a Bíblia? Como que a gente pode fazer uma comparação, Arthur? É interessante isso porque o próprio título que Kardec vem trazendo já é explicativo nesse sentido. Não foi o primeiro título dado à obra, o primeiro título era Imitação do Evangelho, que depois, por sugestão do próprio editor, Kardec alterou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, na verdade não é um novo Evangelho. Como a Flávia bem disse, o Evangelho é a vida do Cristo. O Evangelho é um modo de vida harmonizado com as leis divinas. Isso é o Evangelho. E claro, esse modo de vida harmonizado com as leis divinas, ele foi sendo trazido parcialmente ao longo de todos os tempos. Você citou Sócrates e Platão, por exemplo, foram de certo modo precursores, trazendo lições essenciais que o Cristo depois vem demonstrar em maior plenitude ou em maior abrangência. Por isso Kardec dedica uma parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para comparar as lições que vamos ter ali com as lições ou com os ensinamentos que Sócrates, 500, 600 anos antes de Jesus, já nos havia trazido, assim como vários outros mensageiros. Então o que Kardec vai se propor a fazer nessa obra, né? E daí vem o segundo Espiritismo. Ele vai voltar às lições de Jesus, ele vai voltar à vida de Jesus e vai olhá-las agora pela perspectiva ou com as lentes que as revelações espíritas nos trazem. Então ele vai se focar nas passagens do Evangelho em extrair o ensinamento moral. Esse é o primeiro ponto que ele segue destacando na introdução do livro. Olha, o nosso foco aqui é extrair do Evangelho, das lições de Jesus, o aspecto moral, um código de moral universal, para que todos possam tê-lo como uma referência para a vida, para se conduzir. E nós vamos aplicar aqui, nos ensinamentos de Jesus, as lentes que o Espiritismo nos traz, ajudando a explicar uma série de acontecimentos, de falas do Mestre, que sem o auxílio do Espiritismo ou das leis que ele revela, ficariam incompletas, ficariam ininteligíveis ou muito difíceis de entender. Então ele, por exemplo, vai utilizar de revelações ou de leis que o Espiritismo explica, como a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados e mais tantas outras, para nos dar uma visão mais profunda, mais coesa do Evangelho à luz desses novos ensinamentos. Então não é que ele tenha criado um novo Evangelho.
a referência segue sendo Cristo como a sua vida e os seus ensinamentos. Agora lidos e entendidos pela ótica da revelação ou da doutrina dos Espíritos. E tem algum caráter especial na produção, na diagramação do Evangelho? Porque a gente escuta falar que Allan Kardec ficou separado um pouco no retiro, quando foi fazer o Evangelho especificamente. Como que foi isso, Arthur? Dentre as obras da codificação, né, o Evangelho, que inclusive vai desdobrar aí a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, dentre essas obras da codificação, o Evangelho ele teve uma característica um pouco especial, porque ao fazê-la, Kardec foi como que convidado pelos Espíritos a se isolar um pouco para que estivesse mais próximo ou para que estivesse mais conectado à influência inspirativa dos Espíritos. Isso está relatado, por exemplo, em obras póstumas e algumas mensagens mesmo na Revista Espírita, após o desencarne dele, nos falam que primeiro ele foi para um retiro em San Andrés, onde ele ficou ali quase que exclusivamente dedicado à produção dessa obra. E os Espíritos depois vão dizer a ele o porquê daquilo. Queriam eles que ele estivesse mais sob a tutela inspirativa deles, sem outras preocupações maiores, para que pudesse captar com mais profundidade a beleza e a dimensão do que ele vinha trazer. Mas o Evangelho foi psicografado também, como todas as obras, ou não? Não, ele é uma mistura, na verdade. Nós temos a parte feita por Kardec, da seleção dos textos, o comentário dos textos, e depois ele foi acrescentando mensagens dos Espíritos relacionadas ou explicativas com relação aos textos. Então, foi um trabalho bem conjunto mesmo. Então, ele teve esse primeiro momento em San Andrés, depois ele retorna, vai para Seguiu, fica mais um tempo sob esse cuidado mais próximo para construir e elaborar essa obra. Vale ressaltar que é um trabalho de estudo muito importante, interessante que Kardec faz, né? Trazendo as passagens de Jesus, ele desdobra então em comentários, explicando, como o Arthur bem disse, à luz da doutrina espírita, alguns desses ensinamentos. Então, ele faz, dá um início, digamos, de um estudo que não acaba ali. Ele mostra para nós como é estudar o Evangelho, né? Como é que a gente nos dá ferramentas para esse estudo, que ele é muito maior, né? Porque estudar a vida de Jesus é um caminho sempre sem fim. Eu acho fim, que todas né? as vezes que a gente lê o mesmo ensinamento, dependendo da época da nossa vida, a gente entende de maneira diferente. A gente absorve de maneira diferente, não é isso? Isso, exatamente. Porque a cada momento da nossa vida a gente também está numa fase diferente, né? Sim. Uma maturidade. Daqui a 1 ano, 2 anos, a gente viveu novas experiências e aí a gente já tem um outro olhar para a vida e pode assimilar coisas novas, aprender novas coisas, ver com uma outra visão mesmo. Com certeza. Como que o Espiritismo enxerga Jesus? Essa é uma pergunta interessante, porque Kardec já é muito... Tem que deixar claro aqui, eu acho, porque tem muitas pessoas que falam espírita não é cristão. Isso. Eu queria deixar tão claro isso, porque isso é uma coisa que às vezes até, não sei, machuca, né, quem é espírita. Nossa, como assim não sou cristão? Né? O cristianismo está dentro do espiritismo. Como que a gente pode, né? Por favor. Essa é uma confusão que é feita por um desconhecimento mesmo. Esse assunto que a gente está tratando hoje, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes as pessoas não entendem muito bem, acham que realmente que Kardec criou um novo Evangelho, né? E é justamente isso que a gente está trazendo aqui. Que não, muito pelo contrário, né? O Evangelho do Cristo que é a chave moral, o ponto central da doutrina espírita, que também vai desdobrar isso, mas trazendo sempre Jesus, né? Então, nós somos sim uma doutrina cristã e isso é importante que fique ressaltado. E Kardec já é muito feliz quando no Livro dos Espíritos ele faz uma pergunta, que é a questão 625, né? Quando ele pergunta para os espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu para nós como modelo e guia? E a resposta dos espíritos é Jesus. Então aí já fica claro que, sendo Jesus o nosso modelo e o nosso guia,
Modelo porque ele é um modelo de vida, modelo de uma vida já em comunhão plena com Deus e com as leis divinas. Mostra para nós como deve ser uma vida dessa maneira, né, em comunhão com Deus. Então, ele é para quem a gente pode olhar quando a gente não sabe muito bem como agir. Nessa caminhada da vida, às vezes a gente sabe que tem que ser pessoas melhores, né, e tal. A gente vai fazendo esses esforços, mas às vezes a gente não sabe muito bem. Então, Jesus, ele é exatamente esse modelo. E ele é guia também porque o guia é aquele que sabe, que conhece o lugar, né? Quando a gente vai para um passeio e a gente contrata um guia, ele é um guia porque ele conhece o lugar, porque ele sabe o caminho. Então a gente vai seguindo os passos dele. E esse é o papel de Jesus nas nossas vidas, né? Se ele veio à Terra para nos mostrar qual é o caminho, o nosso caminhar, os nossos passos vão seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, ele é esse o modelo principal para as nossas vidas. É isso, né, Arthur? Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida, a gente pode se perguntar o que Jesus faria nessa situação? De certo modo, essa é a ideia, né? Recorremos sempre a ele, porque o Espiritismo, ele vai, de certo modo, renovar um pouco a nossa visão acerca do Cristo, uma visão que foi construída secularmente no cristianismo. Ele vai nos trazer, de novo, a ideia de que Jesus é, como nós, um ser criado, mas alguém, um espírito que já alcançou patamares de evolução do qual estamos ainda muito distantes. Portanto, alguém que já acumulou muita sabedoria, muita experiência como um irmão mais velho, muito sábio, que já aprendeu muito com a vida e que assumiu essa incumbência recebida de Deus de educar aqueles que evoluímos aqui na Terra. Portanto, ele é ao mesmo tempo o modelo, o referencial de quem já aprendeu, de quem já se harmonizou com as leis divinas e o guia no sentido do educador, do condutor na jornada para Deus. Muito bem. E você que está em casa pode participar aqui com a gente no Esferas da Vida pelo WhatsApp 16 98106 2150. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes, obviamente, a gente tem um momento Chico Xavier aqui no nosso programa. Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim, papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse, mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim, como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse, meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo, nem do outro, me disse assim, imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai,
aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias e, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então, até hoje eu compro, não é? Não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate! Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é um assunto, isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, já derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Borsari Imóveis, atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Se você está procurando uma boa desculpa para vir ao Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde. Comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. Palácio Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, pneus, suspensão e muito mais. Revendedor autorizado Bridgestone, profissionais qualificados e prontos para atender você. Venha fazer a revisão do seu carro no Palácio Pneus. Palácio Pneus, superando suas expectativas. De volta ao Esferas da Vida, e a gente recebe aqui Arthur Valadares e Flávia Contartese aqui no estúdio, e a gente conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui uma questão do Roberto de Araraquara, que ele quer saber o porquê às vezes atraímos tantas pessoas negativas. Isso é uma forma de espíritos obsessores? Não tem a ver com o Evangelho que a gente está conversando, mas já tem a ver com tudo que a gente já conversou, né, nas outras semanas. Mas, de certo modo, até tem a ver, porque a gente pode olhar para essa experiência de uma maneira diferente. A gente pode enxergar essas pessoas como oportunidades de crescimento, de aprendizado, que nos foram conferidas pelo Senhor da vida para que a gente possa crescer. Então, aquela pessoa que testa a minha paciência, aquela pessoa que está sempre desanimada ou pessimista, é um convite para que eu exerça ainda mais e fortaleça ainda mais em mim o antídoto contra aquilo, ou seja, o otimismo, o amor, a compreensão, o perdão, porque
a gente pode assumir duas posturas, ou deixar-se ser influenciado, ou assumir a postura positiva de influenciar positivamente aquele alguém. E até a caridade, por exemplo. Exatamente, exercendo a caridade, que é, digamos, a síntese das virtudes que o Espiritismo vai nos apresentar. Então, a gente pode enxergar essa situação, por um lado, positivo, aprendendo a olhar para essas pessoas como professores que a vida nos deu para que a gente possa crescer e aprender ainda mais. Perfeito. Porque as pessoas, às vezes, elas nos falam assim, você atrai aquilo que você emite. Existe isso, Arthur? Existe também uma questão de sintonia, né? Muitas vezes a gente se associa, se afiniza mais com as pessoas que vibram na mesma faixa mental que a gente, né? O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, chamado Associação, em que ele vai falar isso. A gente se conecta mais com esse tipo de pessoa. Mas a gente tem que estar atento também para pensar que isso é uma escolha nossa. A gente pode e deve desenvolver essa habilidade de aprender a mudar a faixa, como um rádio. A gente pode escolher qual frequência a gente quer operar. Então, isso é do nosso arbítrio, é um exercício de vontade, de disciplina, para a gente sair dessas influências e influenciar positivamente. É isso aí. E agora a gente poderia conversar um pouquinho da importância do Evangelho para a nossa vida. Né? As leis morais, felicidade, paz, tem muita coisa, né? Isso. Pensando no Evangelho como esse código de conduta mesmo, né? Essa maneira de vida, a gente vai entendendo que, na verdade, o que Jesus faz, nos mostrando essa maneira de viver mais harmonizados com Deus, é o impulso para todos nós por buscar também nos afinizarmos com essa lei divina. E os Espíritos mesmo vão dizer, numa das questões do Livro dos Espíritos, que a gente só é infeliz quando a gente se afasta das leis que Deus criou, né, para reger o universo. Então, à medida que a gente se propõe a conhecer o Evangelho, a estudar e principalmente aplicá-lo nas nossas vidas, a gente está também construindo um caminho de evolução, de crescimento e, consequentemente, de maior paz, de maior harmonia, felicidade, porque a gente vai entendendo todas as facetas da vida, né? E não é fácil, né, Arthur? Porque a gente fala, o sonho das pessoas, eu quero ser feliz, né? E as pessoas acreditam que felicidade, às vezes, está em quê, especificamente, né? Exato, em geral, a gente ainda mantém ou cultiva muito essa ideia da felicidade associada ao ter, né? Às circunstâncias exteriores. Mas o Cristo, ele vem renovar completamente para nós a ideia do que seja felicidade. Jesus não nos promete uma felicidade, uma paz, que seja aquela isenta de dificuldades. Ele mesmo disse no Evangelho, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Né? Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus vem nos ensinar, a partir desse esforço, por nos harmonizarmos com a lei divina, no cumprimento dos deveres, no atendimento à voz da consciência, no exercício do bem e da caridade, a construir essa paz íntima, essa felicidade realmente duradoura e profunda, que independa das circunstâncias exteriores. Se a gente olhar para a vida daqueles que passaram para a história como verdadeiros cristãos, homens e mulheres que em seu tempo marcaram mesmo o seu tempo e a sua comunidade, a gente vai ver que eles não tiveram vidas fáceis. O próprio Chico, né, que a gente tem usado aqui muitas vezes como exemplo, foi uma vida extremamente difícil, mas uma vida feliz. Daquela felicidade que nasce da paz de espírito, da consciência tranquila e edificada no exercício do bem. Então é essa felicidade que Jesus vai nos ensinar a encontrar. Uma felicidade, portanto, que prescinde de aspectos exteriores, de valores exteriores, uma felicidade que é encontrada nas pequenas coisas da vida, nas relações, nas amizades, no exercício do bem. Portanto, uma felicidade acessível a todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Seria aceitação, resignação? Também. Aceitação, a resignação perante as provas, como quem entende que se elas chegaram até os nossos passos, à nossa vida, é porque algo temos a aprender com elas. Então, aquela resignação ou aquela paciência que não seja também inação, porque muitas vezes a gente confunde as duas coisas. A gente acha que ser paciente é ficar parado, esperando que o céu faça algo. Perfeito. Mas o próprio Kardec dirá no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te
então o céu te ajudará. Ou seja, paciência é aquela esperança operosa. Paciência, na definição de Emmanuel, é obstinação pacífica, quando eu faço tudo que está ao meu alcance. E se a situação ainda se mantenha, porque ainda é preciso que ela esteja assim, até que eu possa realmente superá-la. Ótimo. E sobre a evangelização infantil? Isso eu tenho certeza que a Flávia vai nos responder, porque ela é uma evangelizadora, né, em São Carlos. De qual centro, Flávia? No momento, eu não estou trabalhando com evangelização infantil ativamente, mas é uma paixão, né? É uma coisa que a gente estuda bastante e temos bastante convivência com os trabalhadores dedicados a isso, né? É importante a gente falar aqui para quem está em casa, a partir de qual idade a gente começa a evangelizar o nosso filho? Na verdade, a evangelização ela é um processo que acontece desde sempre. Hoje já se trabalha com evangelização no ventre, por exemplo, porque a gente entende que esse espírito que está reencarnando, desde o momento da gestação, ele já está ali, né? Nesse processo da reencarnação mesmo, de vir ao mundo. Então, desde ali a gente já pode começar. E depois com os bebês e com as crianças maiores, cada fase, né, da sua maneira de trabalhar. Mas eu acho que é importante, muito importante a gente pensar sobre isso, né? Porque se a gente está falando aqui do Evangelho como esse caminho que nós, como adultos, estamos tentando entender, estamos tentando compreender para melhorar as nossas vidas, para sermos pessoas melhores e tal, caminharmos nessa jornada evolutiva, que não dizer para as nossas crianças, né? A gente entende a criança como esse espírito que está chegando nos nossos lares para uma nova experiência na Terra, para uma nova oportunidade. E esse espírito, ele vem cheio de expectativas, cheio de esperanças, para agora poder fazer diferente, caminhar, crescer, Olha ser a importância, feliz. Né, de um nascimento, da educação, da evangelização. Exato. E aí a gente tem que olhar para isso tudo, então, e se a gente se preocupa tanto com a educação no âmbito material, né, todos os pais estão preocupados em construir um futuro para os seus filhos, em educá-los, em dar o melhor em tal ou qual coisa, cada um a sua maneira de ver, né, boas escolas, enfim, que não dizer da educação espiritual. Porque quando a gente começa desde pequenininho, a gente vai aproximando esse espírito que tem um passado, que traz as suas dificuldades, né? Como também as suas virtudes. A gente já vai aproximando desde cedo esse ser com Deus, vai criando essa intimidade, vai aproximando de Jesus, vai mostrando o Evangelho de uma maneira tão mais... vai ficando tão mais próximo, tão mais natural, né? Que depois, quando na fase adulta, essa noção espiritual já está muito mais bem consolidada, porque criou bases na infância. E a doutrina espírita, ela mostra para nós como que essa fase da infância ela é muito importante, porque na sabedoria divina, né, todos nós temos, como eu disse, nosso passado, as nossas dificuldades. E é por isso que Deus, então, nos proporciona essa fase de bebês bonitinhos, que não é possível que a gente não se apaixone, não aprenda a amá-los, né? Porque naquela fase as crianças são muito mais acessíveis às virtudes, aos valores que a gente possa mostrar para elas. A infância tem um propósito perante Deus, né? É isso? Exatamente. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo essa questão é tratada, né? Imagina que duas pessoas têm dificuldades aí de uma outra vida, um criou problemas com relação ao outro, né? Como aproximar esses espíritos? Talvez ao longo de muitos anos, numa vida a gente não consiga perdão ou uma reaproximação, um fortalecimento de laços agora pautados no amor, né? Então, como é que a sabedoria divina faz isso?
pelo véu do esquecimento e da reencarnação, essas pessoas voltam muitas vezes na mesma família. E aí um pai ou uma mãe que tinha dificuldade recebe aquele outro espírito como um filho. E aprende então, naquela troca do lar, com aquele serzinho frágil, essa relação de amor. E assumem também os pais essa responsabilidade de conduzi-los na vida. E eu acho que a maior responsabilidade de todas é essa condução a nível espiritual, né? Porque antes de tudo, nós somos espíritos em jornada evolutiva. Ao longo de várias encarnações, as profissões aqui ficam, as conquistas da Terra aqui ficam e o ser espiritual segue sua caminhada, né? Então essa é o grande objetivo de todas as vidas. Todos estamos aqui para progredir. Isso mesmo. Precisamos cuidar da parte moral e não só da parte intelectual dos nossos filhos, né, Arthur? Exatamente, né? Trabalhar esses valores, essas virtudes, que são justamente assim pontos centrais para a gente fazer essa grande mudança ou essa grande transição na humanidade, é equilibrar esse progresso intelectual, científico que está em todas as conquistas que temos tido, mas esse progresso que ainda não foi capaz de equacionar as grandes problemáticas humanas. O egoísmo que gera miséria, que geram as guerras, que geram as agressões, as segregações, o preconceito, enfim. Nós precisamos agora reajustar, equilibrar essas duas asas, o progresso intelectual com o progresso moral, trabalhando o sentimento, o amor, a humildade, a compreensão, o perdão, para que a gente, enfim, possa entrar numa nova fase da humanidade, nesse progresso coletivo. Maravilha. Fora da caridade não há salvação, que é o lema central do Espiritismo. O que a gente pode conversar sobre isso? É interessante isso, porque Kardec, amparado, claro, pelos Espíritos, pelos ensinamentos dos Espíritos, vai renovar, de certo modo, o conceito de salvação. Primeiro que salvação agora se entende como esse processo que a criatura mesmo, com o amparo do Criador, vai construindo ao longo de milênios, de evolução, de libertação dos vícios, das paixões, enfim, salvação não é um processo mágico, não é um processo que se conquiste ou que se alcance apenas à custa de alguns aspectos exteriores, de algumas práticas exteriores. Salvação é um processo longo em que a alma, o espírito, vai construindo a si mesmo no sentido da evolução. E Kardec vai dizer, vai resumir que isso não passa por uma religião específica, isso não passa por um conhecimento específico, isso passa, antes de tudo, pelo desenvolvimento e pelo compromisso do espírito com o exercício e o desenvolvimento dessa que é a virtude, que poderíamos dizer é a virtude que sintetiza todas as outras. É a própria virtude divina que vai aos poucos se manifestando na criatura, na definição dos espíritos. Portanto, é aquela alma que busca o bem, que busca libertar-se de suas paixões, que busca desenvolver a humildade e tudo mais, ela já está num caminho de salvação. Independentemente do rótulo exterior de religiosidade que ela tenha adotado, ou mesmo da ausência dele, a criatura que está nesse processo de enriquecer a sua alma, de crescer espiritualmente, está construindo aí a sua salvação. Portanto, o Espiritismo universaliza a salvação. Não dirá ele que é fora da verdade a salvação, fora da verdade não há salvação, né? Isso, fora do Espiritismo não há salvação, não é isso. Fora da caridade, fora da busca por sermos, cada um de nós, homens e mulheres de bem, ou espíritos de bem, aí sim não há salvação. Então, a caridade é esse caminho, o roteiro central, que é o que o Cristo já havia nos trazido, que é o cerne do Evangelho, é esses dois mandamentos principais, do amor a Deus, do amor ao próximo, consubstanciados aí na caridade. E vale ressaltar também que a caridade, no seu sentido mais amplo, não é apenas aquela caridade material que a gente conhece, né, de auxílio e tal. Uma das respostas do Livro dos Espíritos, ela é traduzida como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a gente vê que o conceito de caridade ele é muito maior, ele é amplo e ele está relacionado com
vivência mesmo em relação ao outro, mais aperfeiçoada em todos os seus sentidos. A pessoa caridosa, ela não sente aquele vazio existencial? Porque hoje o que a gente mais escuta, né, são as pessoas, olha, não tô bem, eu sinto um vazio. E eu lembro uma vez, até que fosse numa palestra, não sei se foi numa reunião, que você falou, quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Exatamente. Então a gente tem que buscar ajudar para a gente conseguir se preencher, Arthur, é isso? O alimento universal, aquilo que alimenta a nossa alma, é de fato o amor, a caridade. Essa caridade desinteressada, que não espera o retorno, que não espera o reconhecimento, descobrir o segredo e o tesouro da vida, aquele que aprendeu que é em se doando, que é ajudando, que a gente é ajudado e que a gente acaba por receber. Então, é a caridade, esse alimento universal ao alcance de todos, e que quanto mais a gente prova dele, mais a gente quer exercitar e mais a gente quer buscar esse exercício dessa caridade que ela falou. E não precisamos ser ricos para, né, trabalhar a caridade. Jesus não tinha nenhuma posse e foi aquele que mais fez caridade dos espíritos que já passaram pela terra. É isso mesmo. Estamos aqui pela TV Cultura Paulista, também pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Nosso WhatsApp é 16 98106 2150. Mande sua mensagem, sua dúvida aqui pra gente, que a gente faz questão de responder. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biasotti, o Lucas de Matão está pensando em fazer implante capilar. Qual é a sua opinião? Excelente ponto, Lucas. Os implantes capilares hoje são um dos assuntos mais comentados no universo do tratamento capilar. Nós temos duas principais técnicas, a técnica FUT e a técnica FUE. A técnica FUT, a técnica clássica, nós vamos retirar fios da região posterior através de uma cicatriz linear, e a técnica mais moderna, a FUE, nós vamos retirar fios um a um também dessa região posterior, deixando apenas cicatrizes pontiformes, apenas pontinhos. Vamos pegar esses fios e implantá-los nas áreas calvas de cada paciente. Tem pacientes que têm maiores áreas e pacientes que têm menores áreas. Mas o mais importante sobre o implante capilar, e você tem que ter em mente, é que os fios implantados são de regiões que a calvície não afeta, ou seja, esse fio vai crescer pelo resto da sua vida, não vai haver queda e não vai sofrer a ação da calvície androgenética. É uma excelente opção hoje em dia. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais linda. 1000 qualidades cabem no Mazotti. Excelência, beleza, requinte, conforto. Visite nosso showroom em São Carlos. Aproveite as promoções e realize o seu sonho de ter um Mazotti. Mazotti, objeto de estima. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45. Painel Paulista. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis.
De volta ao Esferas da Vida, estamos aqui no estúdio com Arthur Valadares e Flávia Contartese, conversando sobre a terceira obra da codificação do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós recebemos muitos questionamentos aqui pelo WhatsApp e a gente vai tentar respondê-los que estão aí em casa. A Mireia, aqui de Araraquara, ela fez 2 perguntas. A primeira, qual a importância de estudarmos o Novo Testamento à luz da doutrina espírita? Justamente, como a gente falava, com todos os recursos e com as lentes mais claras que o Espiritismo nos traz, a gente pode voltar agora àqueles textos, às lições de Jesus, com um novo olhar, que foi justamente o que Kardec se propôs a fazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que, pela própria limitação de tempo e pela proposta da obra, ele se limitou a algumas lições essenciais, fundamentais, mas há uma série de lições, de parábolas de Jesus, de acontecimentos da vida de Jesus, que estão repletos de ensinamentos profundos, que o Espiritismo vem agora nos ajudar a colher, a escavar, a garimpar, buscando ali os diamantes preciosos que nós temos para nos enriquecermos. Maravilha. O Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo faz alguma modificação às máximas ensinadas pelo Cristo? Não, as máximas de Jesus não. Talvez no entendimento de certas máximas. Na interpretação? Na interpretação que, às vezes, com a ausência dos recursos e dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz, eram entendidas parcialmente ou mesmo muito difíceis de serem entendidas. Com o auxílio, portanto, dessas lentes, a interpretação das lições de Jesus como que se amplia. Agora a gente tem uma visão bem mais vasta, bem mais abrangente da mensagem do Cristo. Ótimo. O Paulo, aqui de Araraquara, também quer saber sobre quando um espírito reencarna, ele volta infantil? Ele passa por um processo de adaptação, né, no mundo espiritual, com o auxílio dos benfeitores espirituais, passa por esse processo gradual de esquecimento temporário, justamente para propiciar durante a infância esse momento de maior renovação. O espírito, quando aporta na Terra, quando encarna em um novo corpo, ele tem um período de adaptação a esse novo corpo, a essa nova encarnação, e durante esse período em que ele ainda não incorporou todas as tendências, todos os vícios que traz do passado, de maneira mais ostensiva, ele se torna mais acessível à mudança, à construção de novos hábitos, de novos valores, que quando ele retomar essas tendências, essas características do passado, ali por volta da adolescência, ele vai ter meios ou maiores recursos de renovação e de transformação. Daí a importância da evangelização, da educação espiritual na infância, que se realça ainda mais com essa visão que o Espiritismo nos traz da infância. Desde sempre, desde o ventre, né, Desde Flávia? A Maria Silvia também quer saber sobre o Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar. A gente pode até conversar, que a gente já ia falar sobre isso, né? Isso, já faz parte do nosso tema de hoje. E é isso, assim, pensando na nossa rotina, no nosso dia a dia, a nossa vida é cheia de coisas e muitas vezes a gente passa a semana assim, bastante desatentos, né, com a nossa vida íntima. Sim. E o Evangelho no Lar, ele é esse momento em que a gente se reúne com a família, fortalecendo também os nossos laços familiares para um momento de reflexão mesmo, de trazer Jesus para dentro do nosso lar de maneira mais clara, onde a gente vai buscar essa conexão com Deus, buscar harmonia para nós, para nossa família e um momento de, digamos, recarregar as nossas baterias, né? Porque quando a gente busca se conectar com o alto, a resposta vem, porque Deus está sempre presente, a gente é que às vezes fica desatento, não percebe, mas é esse esforço de conexão, de renovação de energias e sobretudo também de reflexão, né? É um momento periódico que a gente deveria fazer sempre, de buscar se aproximar de Jesus, conhecer melhor os seus ensinamentos, para poder aplicá-lo na nossa vida, né? Só assim a gente vai conseguir a transformação que a gente almeja. E o Evangelho no Lar, a gente precisa escolher um dia e um horário, né? Porque diz que o ideal seria escolher um dia e um horário da semana, para que a espiritualidade pudesse também comparecer, pudesse ajudar. É isso? Como que é ou não?
Não, é ideal que a gente tenha, portanto, esse momento definido, até para favorecer a presença da espiritualidade, um momento definido na semana, num horário em que a família se propõe a reunir, para fazer esse momento de reflexão em conjunto, para conversar acerca das problemáticas, das dificuldades que cada membro da família esteja vivendo, para fortalecer os laços. Mas é importante também frisar que o Evangelho no Lar, ele não deve se resumir ou se reduzir apenas a este momento, né? Ele não pode vir a se tornar apenas uma espécie de ritual. A gente tem que entender, para além disso, que aquele momento é, na verdade, um convite, a partir de todas as reflexões que ali foram feitas, um convite para que o Evangelho no Lar se torne diário, cotidiano, de cada instante. Na medida em que nos dispomos a aplicar esse Evangelho no lar, a começar pelo nosso lar interior, a nossa alma, para que ele se aplique no contexto da família. Então é importante que a gente tenha essa ideia de que o Evangelho no lar não se constitua apenas de um ritual, muitas vezes feito mecanicamente. É preciso que estejamos ali, de sentimento aberto, dispostos a aprender, a interagir com amor com os que ali estão, encarnados e desencarnados, mas a gente precisa ter sempre em mente que ele precisa se expandir. Para além daquele momento, daquela reunião, um Evangelho no lar que se configure ao longo de toda a semana, de cada instante. Exatamente. É isso mesmo. Você aí do Facebook, da TV Cultura Paulista, conta pra gente de onde você é. Qual a sua cidade? A gente quer saber. O pessoal aqui da produção quer saber de onde você é. Então coloque aí o nome da sua cidade, estado, ok? E a gente continua aqui falando sobre o que eu acho que é uma parte importantíssima, que é a oração. Né? Acho que a gente precisa sempre se conectar com Deus, com a espiritualidade maior, com o nosso benfeitor, né? E a gente precisa, por meio da oração. Essa ligação não é pelo WhatsApp, não é pelo Facebook, é pela oração. Ainda, né? A gente nunca sabe, né, Flávia? A oração é um meio que a gente tem, né, de conexão. E o mais bonito é que é isso, ela é acessível a todos, né? E em qualquer lugar, em qualquer momento. Em qualquer lugar, em qualquer hora. É o meio que a gente tem mesmo de conversar com Deus e de conversar com a espiritualidade. Quando a gente fala, né, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né? Para as pessoas que não são espíritas, às vezes a gente fala de espiritualidade, né? Falamos no Evangelho aqui no lar. Todos nós temos espíritos queridos, familiares, espíritos mais evoluídos que nos acompanham. Muitos podem chamar anjo da guarda, mentor, benfeitor. Espiritualidade é isso, né? São esses espíritos benfeitores, amigos que estão com a gente, que nos ajudam. Então a oração é esse processo que a gente tem de conversar com eles também, familiares, amigos, mas sobretudo com Deus, nesse processo de conexão, quando a gente realmente abre o nosso coração para essa comunhão. E eu acho que o bonito desse momento de oração, como eu disse, pode ser feito por qualquer um, em qualquer lugar, e não é necessário nenhum tipo de palavra difícil, de jeito específico. O que verdadeiramente importa na oração é a sinceridade do coração. O coração que busca sinceramente é a oração mais especial, né? Porque aí ele vai achar as respostas que ele busca, vai conseguir essa renovação, porque a oração ela tem esse poder de renovação, principalmente, né, nos momentos de dificuldade, quando a gente não está conseguindo ver os melhores caminhos, a situação está difícil. Então a oração ela traz esse novo vigor para as nossas vidas, porque às vezes a gente pede muitas coisas e aí às vezes as pessoas, mas Deus não me escuta, não me ouve, Ele não me atende. A gente tem que estar atento para que tipo de coisas a gente está pedindo, né? Porque muitas vezes o que a gente quer, com a nossa visão aqui limitada, não é o melhor para nós. Não é exatamente o melhor. Deus sabe sempre o que é melhor, né? Tem 3 coisas que, se a gente pedir, não falham. No Evangelho, o Kardec fala pra gente.
coragem, paciência e resignação. Sempre. Isso sempre, não vai falhar. Arthur, então a gente sempre tem que estar ligado com a espiritualidade por meio da oração. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Eu me recordo de um caso interessante, Madre Teresa de Calcutá. Certa vez, um repórter perguntou para ela acerca das suas orações, né? O que você fala com Deus quando você ora? Nada, eu só escuto. Ele falou, que interessante então. E o que ele fala para você durante a oração? Nada, ele só escuta. Então, a oração é esse processo em que ninguém fala, mas os dois escutam, né? Então, esse processo é uma entrega, é um diálogo feito muito mais a nível de sentimento do que, propriamente dito, de intelectualização. Por isso, a não necessidade de palavras difíceis, de fórmulas específicas, de palavras específicas. De rituais. É abrir o coração a essa conversa, né? Abrindo espaço, como diz André Luiz, numa definição bonita, o espírito de André Luiz, para que o sentimento possa descer do coração da vida para a vida do coração. É esse processo de troca, de refazimento que a gente consegue pela oração sincera. Maravilha. Gostaria de agradecer. O nosso programa fica por aqui. A gente tem algumas questões, mas a gente responde no próximo programa. Arthur, muitíssimo obrigada. Flávia, muitíssimo obrigada. Estaremos de volta semana que vem, 10h30 da noite, aqui ao vivo, junto com vocês. Até terça-feira. No labor anatômico, no estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontro os vermes funcionais. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava